A graça e a paz de Jesus, igreja. Privilégio estarmos aqui hoje para cultuarmos o Senhor juntos e recebermos da palavra que edifica, que transforma. Então eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus comigo no Evangelho segundo nos escreveu Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 11. Evangelho de Marcos, capítulo 11, nós hoje comemoramos o domingo de Ramos, dentro da tradição cristã, o domingo que antecede o domingo da ressurreição. É por isso que hoje aqui você vê alguns ramos aqui na frente da igreja. Então, dentro da tradição cristã, nós comemoramos o domingo de Ramos, que é o domingo que Jesus entra em Jerusalém, na sua entrada triunfal, e é isso que nós estudamos aqui hoje, é isso que nós vamos ver hoje aqui, que dá início aí à semana da paixão. Então, Marcos capítulo 11, a partir do versículo 1, nós lemos até o versículo 19. Marcos 11, do versículo 1 ao 19, diz assim a palavra de Deus. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e a Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto o desamarravam, alguns dos que estavam ali lhes perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles o deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalhavam ramos que haviam cortados nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando estava saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhes disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos, ouviram isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava, dizendo: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Palavra do Senhor. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de abrir a sua palavra e estudar a sua palavra. Agora pedimos graça, entendimento do Espírito Santo, para que possamos entender, compreender, e que a sua palavra venha entrar mesmo nos nossos corações e transformar a nossa história. Que o Senhor, Pai, venha falar hoje através da sua palavra, e que a exposição desse texto venha trazer glória para o teu nome, venha exaltar o nome de Jesus Cristo e venha abençoar o teu povo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Então hoje nós comemoramos o domingo de Ramos, e
esse é o tempo da entrada triunfal, é por isso que nós lemos esse texto. Nós temos acompanhado a leitura sequencial, o estudo sequencial do Evangelho de Marcos. Não, se você está acompanhando e tem vindo aqui domingo após domingo, você viu que nós paramos na última semana no capítulo 10 do Evangelho de Marcos. Eu pulei alguns textos aqui então para a gente poder entrar nesse capítulo que é tão importante, do qual nós comemoramos hoje como igreja. Mas algumas coisas que nós precisamos notar aqui é que se nós queremos conhecer Jesus, se nós queremos aprender alguma coisa sobre Jesus, sobre quem Jesus é, sobre a sua missão, sobre o que ele veio fazer aqui, nós precisamos olhar para a cruz. A cruz, a ressurreição, a sua última semana, é o tempo mais importante de todo o seu ministério terreno. E como que nós podemos saber disso e ver isso demonstrado claramente nos evangelhos? Primeira coisa, nós vemos que em todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós encontramos esse relato. Em todos os evangelhos, nós temos a entrada triunfal. Em todos os evangelhos, nós temos o foco na última semana do ministério de Jesus. Em todos eles. Por exemplo, no Evangelho de Marcos, que nós temos estudado, nós vemos que a partir do capítulo 11 agora, Jesus, ele entra então na semana da paixão, na última semana do seu ministério terreno. E nós vemos que a partir do capítulo 11 até o capítulo 16, o texto foca agora nisso. O Evangelho de Marcos foca agora nisso. 37% do Evangelho de Marcos, de todo o Evangelho, vai focar na última semana do ministério dele. Por mais importante então que tenha sido todos os seus milagres, todos os seus ensinos, tudo aquilo que ele fez em 3 anos, ele fez até aqui, com 10 capítulos. Agora ele vai gastar esses últimos capítulos do Evangelho apenas em uma semana do seu ministério, para deixar muito claro qual é o foco do Evangelho. Aonde nós devemos olhar se nós queremos conhecer Jesus? Nós olhamos para a cruz, nós olhamos para o seu sacrifício. E não apenas no Evangelho de Marcos, mas nós vemos isso também no Evangelho de Mateus, porque 8 dos 28 capítulos de Mateus são dedicados à sua última semana. Nós vemos isso no Evangelho de Lucas, onde 6 dos seus 24 capítulos falam da sua última semana. E o mais chocante de todos eles, de todos os 21 capítulos de João, 10 são dedicados apenas à última semana do ministério de Jesus. Tal a importância dessa última semana. João gasta quase 50% do seu evangelho para falar da última semana do seu ministério. E quantos de nós já nos debruçamos para aprender sobre essa última semana? Sobre os eventos da última semana da vida de Jesus. Nós amamos os milagres, nós amamos os ensinos, e muitas vezes nós temos quase que um desprezo com essa última semana, contudo, ele é o foco de todos os evangelistas. E é o mais importante do ministério de Jesus. Se nós queremos aprender alguma coisa sobre Jesus, nós temos que olhar para a última semana do seu ministério. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje, começando com o capítulo 11 aí. E é interessante que se você também, como nós temos estudado, se você prestou atenção em alguma coisa do que eu falei até agora, todas essas pregações que eu já fiz no Evangelho de Marcos, se eu não me engano foram mais de 30 mensagens, só no Evangelho de Marcos, nós vemos que a partir do capítulo 8, versículo 37, Jesus agora ele se volta para Jerusalém. Jesus, ele se volta para Jerusalém, ele está a caminho de Jerusalém. E agora ele começa então a revelar quem ele é. Os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles reconhecem: o Senhor, tu és o Messias, o Filho de Deus, o Cristo. A partir da confissão de Pedro, então, no versículo 39 do capítulo 8, Jesus agora vai ensinar quem ele é, porque ele precisava corrigir a expectativa messiânica dos seus seguidores, a expectativa messiânica dos seus discípulos, porque eles tinham uma expectativa messiânica distorcida, materialista, mundana. É um Messias que vem para ser como Davi, que vem para ser como um libertador, que vem para trazer de novo glória para a gente.
Então eles têm uma visão errada sobre o que o Messias veio fazer. Agora eles também têm uma visão errada sobre aquilo que significa ser seguidor de Jesus, ser discípulo de Jesus. Para eles, ser seguidor de Jesus é ser nobre, é ser grande, é ter reconhecimento, é sentar na cadeira do poder. Então Jesus ele vai ter que ensinar para eles e corrigir a visão deles, não apenas sobre o que é ser o Messias, mas sobre o que é ser seguidor e discípulo de Jesus. Não é sobre grandeza, é sobre entrega. Não é sobre você sentar no poder e mandar em todo mundo, é sobre servir a todos. Aquele que quer ser o maior entre vocês, que sirva a todos. Aquele que quer ser meu seguidor, que tome a sua cruz e me siga. Então Jesus ele vai destruindo toda essa cosmovisão materialista deles. E é isso que ele está fazendo. Mas agora nós chegamos no capítulo 10, no final do capítulo 10. E o que nós temos no final do capítulo 10? No final do capítulo 10, a partir do versículo 46, se a sua Bíblia estiver aberta aí, a passagem logo anterior, que antecede esse texto que nós lemos, você tem aí a cura do cego Bartimeu. Mas o mais interessante é que se você tiver com a Bíblia aberta, versículo 47, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui é claramente um título messiânico. Esse cego, apesar da sua cegueira, ele reconhece quem é Jesus de Nazaré. Ele é o Messias, ele é o filho de Davi. E ele então começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, Messias, tem misericórdia de mim. E pela primeira vez no Evangelho, nós vamos ver que Jesus, ele para e ele atende alguém que o chama pelo título messiânico dele. Aquilo que antes estava oculto, aquilo que antes ele ordenava às pessoas: não falem isso para ninguém. Vá mostrar seu sacerdote, mas olha, daqui você não volta para a cidade, daqui você vai embora. E todas as outras instâncias, quando mesmo os discípulos reconhecem: tu és o Messias, o Filho de Deus, tá bom, mas você não fala isso para ninguém. Quando eles veem a glória de Jesus no monte da transfiguração, não contem nada disso para ninguém. Então Jesus vem sempre desde o começo falando: oh, não fala para ninguém, não fala para ninguém, não fala para ninguém. Mas agora, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, no meio de uma multidão. E Jesus vai andando e caminhando e ele para. Manda trazer ele. É a primeira vez que Jesus então ele aceita e reconhece e atende ao chamado de Messias, publicamente. Agora aqui os discípulos já tomam um susto. Opa, eu acho que alguma coisa aconteceu com esse homem. Graças a Deus agora ele começou a pensar de maneira ajuizada. Acho que ele vai parar com aquela besteira de morrer e de aquelas coisas todas que ele fala que não faz sentido nenhum. Chegou a nossa hora, é agora. E aí a alegria deles aumenta quando Jesus, aí no versículo 1, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e a Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois dos seus discípulos, dizendo: vão ao povoado. E aí eles vão encontrar o jumentinho lá, e eles vão entrar em Jerusalém. Ele vai entrar montado em Jerusalém. E por que isso aqui é importante? Eles estão na semana da Páscoa, o feriado mais importante para Israel. O feriado a celebração da festa que dá identidade do povo de Deus, a saída do Egito, a saída deles como escravos do Egito, através do poder de Deus, das 10 pragas, do sacrifício do Cordeiro. Então aquele momento que é único e decisivo, onde eles passam de um monte de escravos em filhos de Deus, em escravos de Deus agora. Ele tira eles de lá. É o momento crucial da história de Israel, a saída, o êxodo de Israel. É a cruz do Antigo Testamento, é o momento mais importante do Antigo Testamento. Então eles estão para comemorar esse feriado que foi instituído por Deus, como celebração, para lembrar daquilo que Deus fez no Egito. Então nós temos cerca de 300.000 pessoas em Jerusalém nessa época do ano. Uma cidade
daquele tamanho, com 300 mil pessoas. Então, caravanas e caravanas de pessoas subiam para Jerusalém na festa da Páscoa. E aqui, uma semana antes da festa da Páscoa, era muito natural que eles subissem a Jerusalém em caravanas e entrassem a pé, andando em caravanas, para quê? Primeiro, para que eles achassem um lugar onde ficar em Jerusalém nessa época do ano. Você imagina você chegar numa cidade que cabe 50 mil pessoas, com 300 mil pessoas agora. Aonde você vai ficar? Então era muito natural chegar cedo. A segunda coisa que eles chegavam cedo é por quê? Porque eles tinham que passar por rituais de purificação, porque ninguém podia comer a Páscoa do Senhor de maneira impura. Então eles passavam por rituais de purificação para estarem dignos, santos, diante do Senhor para comer da Páscoa. E Jesus está com essa galera toda, com essa caravana, aquele monte de gente que sempre segue Jesus. Mas aí ele para antes de chegar em Jerusalém e ele fala: eu não vou entrar como todo mundo entra, eu vou entrar como um rei, eu vou entrar como o Messias. E isso aqui alegra o coração deles. Agora sim a gente está conversando, Jesus. É isso aí, esse é o momento. Agora ele vai entrar em Jerusalém, e ele vai mostrar que ele é o Messias, e ele vai dominar, e ele vai conquistar, e agora sim a gente vai chegar onde a gente quer chegar. Então as expectativas aqui se aumentam, e eles estão animados. Eles não entendem muito bem esse negócio de jumentinho, não. Bom, a gente está esperando você chegar aqui com um cavalo de guerra, né, Jesus? Com um negócio mais imponente, alguma coisa que mostrasse autoridade, poder, mas pelo menos já está entrando de um jeito diferente, já está aceitando o título de Messias, já está aí, a gente já está gostando desse negócio aí. Eles ainda não entenderam o que Jesus veio fazer. Então eles entram com Jesus aqui em Jerusalém, eles vão buscar esse jumentinho, eles vão entrar aí na cidade, pegar o jumentinho, trazer para Jesus, coloca sobre ele as suas capas, e é interessante que o texto fala aqui, versículo 2, no qual ninguém jamais montou, um animal que ninguém jamais montou. Se você já nasceu em fazenda, se você já andou de cavalo alguma vez, se você já cresceu em sítio brincando, o que acontece com um animal que nunca foi montado? O que acontece quando você pega um animal que nunca ninguém montou nele antes? Você só monta nele e ele fala para você: para onde que a gente vai agora? É assim que funciona? Para você montar num animal que nunca foi montado, o que você tem que fazer? Você tem que quebrar ele, você tem que amansar ele. E não é um processo fácil. Agora você imagina você pegar um animal que ninguém nunca montou, colocar ele no meio de uma multidão, clamando e gritando. Você acha que esse animal ele vai ficar tranquilo ali, ele vai deixar você montar nele e vai andar tranquilo? É isso que vai acontecer. É isso que o texto quer chamar a nossa atenção. Jesus está montado num jumentinho que ninguém nunca montou antes. Mas até a natureza e os animais reconhecem o seu Senhor quando ele senta sobre eles. E aí é por isso que esse animal, e é essa ênfase aqui de Marcos, ele não quer que você perca isso de vista. Jesus não pegou qualquer um, e aliás, no Antigo Testamento nós temos todo esse ritual, quando alguém vai, se o animal é feito para um serviço santo, ele não pode ter sido usado para nenhuma outra coisa, a não ser para aquele serviço santo, ele é dedicado para aquele serviço santo. Então o fato dele ser aqui um animal que ninguém nunca montou, aponta para essas duas realidades aqui. Mas o jumentinho, então, ele tem uma característica que é muito diferente das características de que os reis entravam em Israel, ou em qualquer, na verdade em Roma, em países ou governos onde o seu general, o seu rei foi para a batalha e ele voltava da batalha vitorioso sobre o seu cavalo de guerra, com os seus generais, com o seu exército. E era muito comum, principalmente em Roma, quando o general voltava da batalha, ou o imperador voltava da batalha, a cidade saía, o encontrava
em caminho para entrar na cidade, todos eles voltavam e entravam na cidade. Eles o recebiam e voltavam todos para a cidade, ovacionando, aclamando, gritando, cantando e louvando a grandiosidade da conquista daquele rei, a conquista daquele imperador, daquele general. Então era algo muito comum aqui. E aliás, mais ou menos 140 anos antes de Jesus, um episódio muito interessante como esse aconteceu. Quando Simão Macabeu, ele volta da vitória sobre os gregos, e ele entra sobre a cidade, e você encontra esse relato lá em 1 Macabeu, capítulo 13, que não é um livro bíblico, é um livro extra-bíblico, mas se você encontra o relato, um livro histórico, você encontra o relato de Simão Macabeu entrando em Jerusalém, um relato muito similar ao que Jesus está vivendo aqui agora, mas diferente de Jesus, não num jumentinho, mas num cavalo de guerra, voltando da batalha, vitorioso. Mas nós temos um outro episódio no Antigo Testamento, onde um rei, ele é coroado, e ele é colocado sobre a mula de um outro rei, que é Davi. Então Salomão, quando ele é coroado em 1 Reis, no capítulo 1, Davi manda trazer a sua mula, coloca Salomão sobre a sua mula, que era sinal de realeza. Então ele coloca Salomão, seu filho, sobre a sua mula, e ele faz então, eles saírem com ele sobre a cidade, e eles declaram, o rei está aí, e todo mundo grita, viva o rei! Então é o único episódio, interessantemente, é o único episódio em toda a Bíblia, onde um rei, ele é aclamado rei, entrando em Jerusalém com uma mula. Apesar da mula ser do pai do seu pai Davi, o texto nunca fala que Davi entrou em Jerusalém dessa maneira, e provavelmente aconteceu isso. Mas por quê? Porque Salomão, como o seu nome diz, é o rei que traz a paz. Então eis aí o seu rei, aquele que traz a paz. Mas tem uma coisa que nós temos lido no Antigo Testamento, é que todas essas figuras de realeza, tanto reis, como juízes, e tudo que nós vamos vendo no Antigo Testamento, vai apontando para o verdadeiro rei, porque Salomão, apesar de ter sido esse Deus, esse rei sábio que ele caiu de maneira completa, porque ele vai cair naquilo que geralmente se costuma colocar como os 3 pecados que qualquer homem vai cair, ou que as áreas de fraqueza de qualquer homem: sexo, poder e dinheiro. Salomão, ele cai em todas elas, em sexo, poder e dinheiro, sem exceção. Apesar de ter sido esse grande rei, esse rei sábio que ele cai nessas 3 áreas, e abandona o Senhor assim. Então esse homem que era para trazer o reino de paz, um rei da paz, ele é um rei que vai subjugar, é um rei que vai explorar, ele é um rei que vai cobrar, vai enriquecer através da custa do trabalho dos seus súditos. Esse é Salomão. Então nós temos um paralelo aqui entre Jesus e Salomão, o verdadeiro rei da paz, o verdadeiro rei que traz a paz, não Salomão. O outro relato que nós temos é Absalão, que vai para a guerra montado numa mula. O problema de ir para a guerra montado numa mula é que a mula não é um animal de guerra, ele é um animal de trabalho, ele é um animal que expressa humildade, é um animal da realeza, que mostrava a realeza. Contudo, ele não era um animal de guerra. Absalão vai para a guerra montado na mula. Para quê? Para mostrar a realeza. Ele vai para a guerra para se mostrar em cima da mula, mas o símbolo da mula era um símbolo de humildade. E ele quer usá-la para mostrar o quê? A sua realeza, para se aparecer. O que acontece com ele? Ele morre. Ele morre em batalha. Por quê? Porque ele está usando aquilo, querendo se aparecer com aquilo que deveria ser um símbolo de humildade. Esses são os únicos relatos que nós temos paralelos ao relato de Jesus com o jumentinho. E nós não podemos perder isso de vista. Agora, o mais claro de todos eles é a profecia de Zacarias, no capítulo 9, versículo 9 e 10, que diz assim: alegre-se muito, filha de Sião, exulte, filha de Jerusalém, eis que o rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado em um jumentinho. Em um jumentinho, crio de uma jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém.
os arcos de batalha serão quebrados, ele proclamará paz às nações e dominará de um mar ao outro, do Eufrates até os confins da terra. E aqui nós vemos que isso tudo está no coração dos discípulos. Chegou a nossa hora, chegou a nossa vez. Mas, na verdade, o símbolo do jumentinho apontava para uma outra coisa completamente diferente do que eles esperavam. Porque, diferente dos reis que voltavam imponentes da batalha, montados nos seus cavalos de guerra, montados vitoriosos, orgulhosos, vindos então de subjugar outros povos, o jumentinho ele não tem essa mesma imagem. O jumentinho ele tem o símbolo da humildade, ele tem o símbolo da submissão. E é exatamente isso que Jesus quer demonstrar, entrando agora em Jerusalém, montado em um jumentinho. O que ele quer deixar claro para os seus discípulos, para mim e para você é, que ele conquista não do mesmo modo que o mundo conquista. Jesus ele não obtém vitória através do mesmo modo que os outros reis obtêm vitória. Ele não obtém vitória indo e matando seus inimigos. Ele não obtém vitória oprimindo e vencendo na batalha. A maneira com que Jesus ele entra através de um jumentinho vai mostrar que ele obtém vitória através da humildade, da submissão à vontade do Pai e do seu próprio sacrifício. Jesus então, ele vai mostrar que ele é diferente de todos esses guerreiros da batalha, que derramavam sangue, e através do derramamento do sangue dos seus inimigos, eles conseguem vitória. Mas Jesus não. Jesus, ele vai alcançar a vitória através do derramamento do seu sangue pelos seus inimigos. Ele vai conseguir vitória, não através de matar os seus inimigos, mas em morrer por eles. Ele alcança a vitória através da sua derrota. Ele alcança a vitória através da sua entrega. Ele é completamente diferente do mundo. A matemática de Deus é completamente diferente do mundo. Mais bem-aventurado é dar do que em receber. E essa é a maneira que Jesus vai mostrando aqui como ele vai ganhar, como ele vai vencer. Eu não vou vencer como o mundo vence. Eu vou me vencer através da minha entrega, do meu sacrifício. Os meus inimigos vão ser vitoriosos através da minha vitória, porque eu vou morrer, o meu sangue vai ser derramado, para que o sangue deles não seja derramado. O modelo de salvação, o modelo de conquista e de poder é completamente outro. Então Jesus agora ele clama, eu sou o Messias. Eu sou o Messias. De maneira clara, de maneira evidente, para todo mundo ver, sem esconder. Chegou a hora de Jesus falar para todo mundo, eu sou o Messias. E por que Jesus nunca fez isso antes? Por que Jesus sempre tentou esconder isso das pessoas? Por que ele sempre falou, não conta nada para ninguém, não fala nada para ninguém? Por que ele sempre fez isso, mas agora, e só agora ele faz essa declaração aberta para todo mundo ver? Porque Jesus ele entendia uma coisa, que no dia que ele declarasse quem ele é, eles teriam que tomar uma decisão sobre o que fazer com ele. No dia que ele dissesse e assumisse a sua identidade messiânica, eles teriam que tomar uma posição. Ou nos submetemos a ele e o coroamos rei, ou nós nos rebelamos contra ele e o matamos. E quando nós chegamos para Jesus, nós não temos duas opções, mais de duas opções, nós temos apenas essas duas opções. Jesus se declarou rei, ele é o rei, ele é o Messias. A pergunta para mim e para você é a mesma pergunta que foi feita para eles. O que você vai fazer com isso? Jesus sabia que se ele tivesse feito isso no começo do seu ministério, quando as pessoas já começaram a chamar ele de Messias, os governantes, os líderes religiosos teriam que tomar uma posição com relação a ele. Ou mata ou se submete. Agora chegou a hora de colocar eles contra a parede. Vocês agora precisam tomar uma decisão comigo. Porque Jesus, diferente de muitos teólogos liberais,
Jesus não é um grande reformador social, como algumas pessoas querem fazer de Jesus. Não, Jesus foi um grande reformador social. Jesus foi um grande exemplo a ser seguido. Jesus foi um grande líder. Se tem uma coisa que Jesus não foi, foram essas coisas. Porque quando nós chegamos para Jesus, como disse C.S. Lewis, nós temos apenas algumas opções para Jesus. Primeira delas, Jesus é um lunático, porque ele andava por aí falando que ele é Deus. Antes de Abraão nascer, eu sou. Ele é um lunático, e porque ele acreditava nisso. Ou Jesus é um lunático, ou Jesus é um mentiroso, porque ele falava e ele sabia que ele não era. Ele falava uma coisa que ele sabia que ele não era. A segunda opção. A terceira opção é que ele é quem ele diz que ele é. Mas nós não podemos pegar Jesus e falar que ele é um grande reformador social. Que Jesus é um grande exemplo a ser seguido. Meu irmão, minha irmã, se Jesus é um grande exemplo a ser seguido, a gente está morto. Porque eu nunca vou conseguir chegar a esse padrão. Nunca. Se Jesus é apenas um grande exemplo a ser seguido, a gente está morto. Então ele chega para nós e ele fala assim: eu sou o Senhor. Agora a sua resposta é: ou você se submete e coroa ele como o Senhor da sua vida, ou você tem o pior dos seus inimigos contra você. Nós não temos uma opção no meio. Ou Jesus é o nosso Senhor, ou ele é o nosso inimigo. É isso que a Bíblia está nos ensinando aqui. Ou nós nos submetemos a ele, ou nós nos rejeitamos a ele, e nós entramos na batalha contra ele. E eles vão escolher a segunda opção. Eles vão rejeitar, e eles vão arrumar um jeito de matar ele. Mas então, ele é esse rei, o rei das nossas vidas. E essa pergunta, esse colocar contra a parede de Jesus, para os religiosos do seu tempo, é o mesmo colocar na parede hoje para você. Jesus, ele declara na sua palavra que ele é o Senhor de todo o universo. De todo o universo. Claramente, ele é o Senhor da sua vida. Você tem se submetido à vontade dele. Você tem vivido para a glória dele, ou você tem vivido para a sua própria glória? A pergunta que Jesus faz para os líderes religiosos do seu tempo, para as pessoas do seu tempo, é a mesma pergunta que esse texto faz para mim hoje, para você hoje. Você se submete à autoridade de Jesus, ao governo de Jesus, ou você quer lutar contra ele? Qual que é a sua posição? Porque se tem uma coisa que ele não vai ser o bom exemplo a ser seguido. Ele não vai ser o grande líder religioso. Ou ele é Deus na sua vida, ele é o Senhor da sua vida, ou ele é o seu pior pesadelo. Porque nós estamos lutando contra o Deus do universo. O versículo 9 vai nos dizer que eles iam gritando, depois que ele monta aí, então ele vai chegar em Jerusalém, eles iam gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o rei, o reino vindouro de nosso pai Davi, Hosana nas alturas. E talvez você não saiba, mas essa palavra Hosana é uma expressão, um clamor por salvação. Hosana significa salva-nos agora. Salva-nos agora. E em toda essa construção aqui de Marcos, Hosana, salva-nos agora. Salva-nos agora quem? Bendito que vem em nome do Senhor. O Messias, aquele que veio em nome do Senhor. Em outras palavras, o que eles estão clamando aqui é: salva-nos agora, Messias, salva-nos agora, Filho de Deus, salva-nos agora. E Jesus veio realmente para salvar eles, mas eles veio para salvar não da maneira com que eles esperavam ser salvos, porque eles também têm uma visão distorcida do que é o Messias. Eles também precisam ser corrigidos. Essa multidão, essas pessoas que pensam saber quem é Jesus, ele é o Messias, ele é o Messias. Messias, salva-nos. Sim, eu vim salvar vocês, mas eu não vim salvar vocês como vocês pensam que eu vou salvar vocês. E Jesus vai corrigir isso também. Então Jesus, ele não veio para ser mais um libertador.
Jesus não veio para ser mais um juiz, como Sansão. Jesus não veio para ser como um rei libertador, como Davi, um guerreiro. Jesus não veio para ser simplesmente mais um Moisés, que vai tirar o povo daquele sofrimento e da escravidão. Jesus, ele não veio para isso. Jesus veio não para ser mais um libertador. Jesus veio para ser o libertador. Jesus veio para ser o rei. Jesus veio para ser o verdadeiro Moisés. Todas essas figuras apontavam para ele. Mas Jesus, ele não veio para ser mais um no meio de muitos. Então Jesus, ele não veio para salvar Israel da maneira com que eles pensavam que eles seriam salvos. Por que não? Porque Moisés, Sansão, os juízes, Davi e todos os outros reis que tiveram vitórias, que foram usados por Deus para libertar Israel, qual que é o padrão? Todas as vezes e esses libertadores foram usados por Deus, e depois da sua morte, o que acontecia com o reino? Era domado de novo, era dominado de novo por algum outro reino. Depois da morte desses libertadores, o que acontecia? O reino caía de novo em idolatria, e abandonavam o Senhor. Então esses reinos, esses libertadores momentâneos e passageiros que vieram para libertar Israel em determinados momentos da história, logo depois da sua morte, eles voltavam a ser dominados por outros povos. Agora, uma outra coisa que sempre acontecia, Israel passava de dominado para dominador. Ele passava de oprimido para opressor. Então, o que Jesus está nos ensinando aqui é que ele não veio para salvar Israel de novo como mais um libertador, onde Israel agora vai ser, de novo, liberto de Roma, mas amanhã vai estar conquistado por um outro reino. É uma libertação que vai passar por um tempo e já está de novo conquistado, já está de novo oprimido. Eles saem agora de oprimidos de Roma e passam a ser opressores de outros povos. Jesus, ele não veio para perpetuar esse ciclo. Jesus veio para acabar com isso e levar a verdadeira e final libertação, o verdadeiro e final êxodo. É isso que Jesus veio fazer. Jesus, ele veio lidar com aquilo que realmente precisava ser lidado, para trazer a verdadeira libertação da morte, do pecado e de Satanás. É isso que Jesus veio fazer. Então ele não veio simplesmente tirar Israel da opressão romana, porque depois, se ele viesse para isso, se Deus tivesse enviado Jesus apenas para isso, depois eles seriam conquistados de novo, e se tornariam de novo escravos de outros povos. Jesus não veio para ser mais um libertador, Jesus é o libertador. Mas isso serve para mim e para você, porque Jesus, ele não veio para nos salvar daquilo que nós pensamos que ele veio para nos salvar, daquilo que tem sido pregado erroneamente por muitos púlpitos espalhados pelo nosso país e nesse país. Jesus, ele não veio para salvar a sua vida da maneira que você pensa que ele veio salvar. Vou dar alguns exemplos para você. Jesus, ele não veio para salvar você da pobreza. Jesus, ele poderia tirar você agora, nesse exato momento, no estalar de dedos, ele podia tirar e resolver todos os seus problemas financeiros. Ele poderia fazer isso? Não tenho dúvida nenhuma disso. Aí a pergunta que fica, então, por que ele não faz? Se ele pode resolver todos os meus problemas financeiros, por que ele não resolve agora? Porque amanhã você já está enfiado em cartão de crédito de novo. Se Jesus resolvesse todos os seus problemas financeiros agora, todos os seus problemas financeiros estariam resolvidos? Não. Amanhã você está devendo de novo. Porque o problema não é a finança, é só a má administração. O problema é que você não sabe lidar com riqueza. O problema é que você não entendeu para que serve dinheiro. E aí você vai gastando mais do que você tem, para impressionar pessoas que nem deveria. E aí a gente vai vivendo essa vida desequilibrada. O problema então não é o dinheiro. Jesus poderia resolver? Assim. Mas Jesus, na verdade, ele veio para te dar uma riqueza que a ferrugem e que a traça não corroem. Jesus veio para te dar a verdadeira riqueza, que ladrão não entra e não rouba, que a inflação não tira de você, que os governos não podem tomar de você. Jesus veio para te trazer uma riqueza, que é uma riqueza eterna.
Agora, outra coisa que Jesus não veio para fazer, Jesus podia curar você de todas as suas doenças. Talvez vocês tenham um quadro e Jesus pode curar você e eu oro para que Ele cure você. Mas Jesus não veio para isso. Jesus não veio para curar você de uma doença física agora. Jesus veio para te trazer uma vida eterna que nem a morte pode roubar de você. É para isso que Ele veio. Porque se Jesus curasse você agora dessa doença, que você acha que é a doença do final da sua vida, você eventualmente ia morrer de outra coisa. Ele podia curar você agora, mas você vai morrer. Mas Jesus não veio para curar você por mais alguns anos, para te dar mais alguns anos de vida. Jesus veio para te dar a vida eterna, que a morte não é capaz de deter. Ele veio para te dar uma vida para sempre, eterna, na presença dEle. Então Jesus poderia livrar você de todos os seus problemas, assim, e eu não tenho dúvida de que Ele pode fazer isso. A questão é que Ele não vai fazer isso. Sabe por que Ele não vai fazer isso? Porque a partir do momento que Ele livrar você de todos os seus problemas, amanhã você já está enfiado em um monte de outros problemas. Sabe por quê? Porque a raiz do problema é o pecado. Jesus, Ele não veio para lidar com as causas, Ele veio para lidar com a raiz. E a raiz do nosso problema é o pecado. Jesus, Ele veio para lidar com o pecado. Jesus, Ele veio para lidar com o pecado que causa alienação, separação entre nós e o nosso Deus. Jesus veio para verdades finais, absolutas e eternas. É para isso que Ele veio. Ele não veio para resolver problemas circunstanciais e passageiros da sua vida. Ele veio para coisas eternas. Aí nós temos esses capítulos, os versículos 12 ao 14, aí, que fala da maldição da figueira, como algumas pessoas costumam dizer. E o que é esse texto aí, que muitas vezes é confuso a gente entender ele? Por que ele é confuso? Porque no dia seguinte, quando estava saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, não encontrou nada a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. Não é, Jesus? Você está doido? O que a figueira fez para você? Por que você tem que amaldiçoar a coitada da figueira? Para a gente poder entender isso aqui, a gente precisa entender um pouquinho de Israel, um pouquinho da figueira, um pouquinho do tempo em que Jesus está vivendo aqui e da função desse texto, que na verdade é uma parábola de Jesus. Note uma coisa aqui: Jesus, esse texto está colocado entre dois momentos, a saída do templo e o retorno do templo. Então ele é uma parábola com relação ao templo, com relação àquilo que Jesus vai fazer mais tarde no templo. Mas como que eu entendo esse texto? Jesus amaldiçoando aqui a figueira. Como que isso aqui faz sentido? Se não era tempo de figo, Jesus, por que você amaldiçoou a figueira? Porque naquele tempo, logo no mês de março, abril, nós temos o começo da primavera, como é aqui, nós temos o começo da primavera. E logo no começo da primavera, as folhas saem. Junto com as folhas, nascem como pequenos figos na figueira. Eles são comestíveis, apesar de não serem muito bons, eles são comestíveis. Mas esses pequenos frutos que nascem logo no começo da primavera, eles são um indicativo de que a árvore está boa e saudável. E de que no final do verão nós teremos frutos maduros e bons de comer. O fato de não existir esses primeiros frutos aqui, então, indica que a árvore, apesar de ser bonita, apesar de todas as suas folhas, apesar de ser uma árvore frondosa à distância, a falta de frutos vai deixar muito claro que ela é o quê? É uma árvore que está doente ou morta. E que na época da colheita, ela não vai dar nada para você. Então, é uma árvore que parece saudável, mas está morta. Aí você vai entender o que Jesus vai fazer agora. No versículo aí 11, ninguém mais coma do seu fruto. Jesus, na verdade, ele está apenas dando o diagnóstico da árvore. Se ela não tem fruto agora, ela não vai ter fruto mais tarde. Então, que ninguém mais coma do seu fruto.
Ele só está dando o diagnóstico daquela árvore. Mas isso tudo vai apontar para o próximo episódio. Porque tudo isso aqui aponta para Jesus falar do templo. Jesus então está falando aqui da religiosidade vazia do judaísmo, da religiosidade vazia que ele encontrava no templo. É isso que esse texto aqui está nos falando. E aí ele vai entrar no templo e vai purificar o templo. Com tudo isso em mente agora, nós podemos entender o que está acontecendo aqui. Ele chega no templo, e ele chega no templo, e o templo cheio de gente. Pessoas ali comprando, pessoas vendendo, pessoas fazendo, cumprindo com os seus rituais religiosos que eles acham que eles têm que fazer. Um lugar busy, um lugar com muita gente fazendo muita coisa, um lugar que a distância está cheio de folhas, um lugar que a distância parece uma árvore frondosa, cheia de vida, mas quando Jesus chega perto, não tem fruto. É uma religião vazia, é uma religião sem fruto. É isso que esse texto está nos mostrando, é uma religião cheia de folhas, é uma aparência bonita, mas na vida deles não tem diferença, é só religião, é só religiosidade, é só folha. É Jesus entrar em muitas igrejas hoje e nós devemos olhar para nós mesmos num momento como esse e olhar, será que é só folha? Se Jesus entrasse aqui hoje e nos visse aqui nos nossos ritos religiosos, na igreja, com as pessoas entrando e conversando e fazendo suas coisas e ensaiando e organizando aqui e lá, aquela correria para organizar aqui o culto, o que Jesus encontraria aqui? Apenas folhas? Ou ele encontraria os primeiros frutos que serão vistos na sua segunda vinda? Frutos agora maduros e prontos a serem colhidos. O que Jesus viria hoje na Penuel? Apenas uma árvore frondosa de longe, ou uma árvore que realmente tem frutos. Então, parece que tem vida, mas quando analisado de perto, não tem frutos. Tudo aquilo era só barulho, só religião, mas sem nenhum tipo de vida espiritual. É isso que esse texto está nos mostrando. E aí Jesus vai entrar no templo, ele vai bagunçar com o templo por causa disso, porque é uma religião que não tem vida, que não tem frutos, não serve para nada. E aliás, ele entrar aqui no templo, deixa eu abrir um parênteses aqui. Ele entrar aqui no templo, quem entra na sua casa e muda tudo de lugar? Quem que pode entrar na sua casa e tirar tudo de onde está? É só o dono da casa, é só você que pode fazer isso. Aliás, de regra, só a mulher que pode fazer isso. Nem o homem tem essa autoridade na casa. E é isso exatamente que Jesus faz. No versículo 17 ele diz, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Olha o que ele diz, a minha casa será chamada casa de oração. A minha casa. O que vocês acham que Jesus está fazendo aqui? Ele está se colocando como Deus. Ele tem o direito de entrar na casa e mudar a mobília, porque é tudo dele. Ele tem o direito de entrar na casa e expulsar tudo aquilo, e revirar do avesso aquilo tudo, porque é a minha casa. E vocês transformaram a minha casa num covil de ladrões. E aliás, deixa eu explicar mais uma coisa para vocês. Gente, não tem problema nenhum o pessoal vender coxinha na igreja. Porque eu já vi tanta besteira sendo falada desse texto. Não, Rodrigo, estão fazendo comércio na igreja. Deixa eu falar o que Jesus está contra aqui. Jesus está contra todo o sistema religioso podre por trás, que usa Deus ao invés de se submeter a Deus, que usa Deus para o seu benefício próprio, para enriquecer o seu bolso. E começando pelos sacerdotes, que eram cabeça dessa máfia toda. Porque você tinha que levar o seu animalzinho para sacrificar no templo, a sua ovelhinha, o seu animal lá do seu, criado por você, trazer para o templo, mas muitas vezes você morava longe, então Deus deu para Moisés uma lei, olha, se você morar longe do templo, você pode comprar um animal mais perto, você traz o dinheiro e compra um animal mais perto, mas o que eles fizeram desse negócio todo? Um comércio para enriquecer,
os sacerdotes que controlavam o templo, os saduceus que controlavam o templo, a família sacerdotal, eles faziam o quê? Eles faziam igual a gente vai para o cinema e compra pipoca. Você vai para o cinema e compra pipoca, você vai lá e compra um pacotinho, um baldinho de pipoca. E você compra ali, você paga naquele baldinho de pipoca, aquilo que você pagaria pipoca para a vida inteira. Você compra um baldinho de pipoca, quanto que é? $50. Como é que é? É $50. Não, mas eu já paguei quase 100 para entrar aqui. É mais ou menos isso que eles estão fazendo. Eles colocam ali, não, olha que oportunidade de negócio, olha que visionários que eles são. Se eu fosse um coach, eu podia pregar isso aqui de outro jeito, né? Podia falar, olha gente, vocês estão perdendo a oportunidade de negócio de vocês. Eles encontraram tudo que eles precisavam nesse exato momento. Eles encontraram a necessidade, agora eles vão suprir essa necessidade. Vocês estão perdendo dinheiro. Mas é exatamente isso que Jesus está condenando aqui. E é isso que Jesus está contra. Não é vender coxinha na igreja. Não é ter cantina na igreja. É quando isso é tudo superfaturado e você começa a explorar o povo para enriquecer o seu próprio bolso. Aí a ovelhinha que valia 100, agora vale 1.000. Por quê? Porque ela já está aqui no templo, pronta para o seu sacrifício. E muitas dessas ovelhinhas, que deviam ser sem defeito, eram vendidas com defeito. Então era um sistema podre de opressão do povo. E o povo tinha que se submeter a isso aqui. É contra esse sistema que Jesus entra, e é contra isso que ele está batendo ali. Então Jesus, ele não quer uma religiosidade vazia, que parece linda por fora, mas está morta por dentro. E a pergunta que fica para nós aqui é, e como nós podemos saber se nós somos assim? Como que eu posso saber se eu sou apenas um religioso por fora e sem vida por dentro? Mas eu fico muito feliz que você faça essa pergunta. Porque Jesus, ele responde essa pergunta. Pelos frutos os conhecereis. É por isso da parábola da figueira. Pelos frutos os conhecereis. Qual o fruto, Rodrigo? Obrigado pela sua pergunta. Eu vou dar alguns exemplos de frutos para vocês, mas não se limite a isso. O fruto da falta de oração. Como tem sido a sua vida de oração? O fruto da falta de estudo da palavra. Como tem sido a sua vida de leitura bíblica? O fruto da mudança. O pecado que antes você amava, hoje você odeia. O caminho que você andava antes, hoje você anda por outro caminho. Existe mudança exterior. E note que essa mudança exterior, ela não começa no exterior, ela é a partir do interior, porque nós não podemos nos mudar a nós mesmos, nós precisamos da ação do Espírito Santo nos transformando. Então existe mudança na sua vida, existe uma busca por santidade, existe um abandono do pecado. Você entende que você não é quem você deveria ser, mas você entende que você já não é quem você era. Existe uma mudança, existe uma nova vida, existe agora um fôlego diferente. Eu quero andar diferente, mesmo que eu não seja perfeito, eu quero andar diferente. Você vê essa realidade na sua vida? Essa é uma realidade na sua vida? A quinta e última coisa, você tem se envolvido na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo? Você tem se envolvido com a sua igreja local, ou você apenas vem de domingo em domingo, quando está na sua escala? Porque, se você já percebeu, tem escalas aqui na igreja. Eu vou abrir meu coração para vocês. Você vê que no domingo, nós temos aí, o povo está aí. É ceia, domingo de ceia, vamos lá. Eu preciso ceiar. Aí vem no segundo domingo, aí já vem meia dúzia de gato pingado. Não é a minha escala essa semana. Aí no terceiro domingo, não, já não fui na semana passada, então eu vou mais por vergonha ou por qualquer outra coisa do que porque eu tenho um compromisso com Deus. Aí eu venho para a igreja no terceiro domingo. Aí no quarto domingo, não, mas
semana que vem já vou estar aqui de qualquer jeito mesmo, então a semana eu dou uma folgada. Vocês pensam que eu não sei disso? Eu não sou besta não, gente. Aí eu sei exatamente o dia que, primeiro domingo tem bastante gente, terceiro domingo tem bastante gente, segundo e quarto domingo, aliás, povo do lanche, se vocês não repararam, esse é o padrão, tá? Aí vocês podem se preparar agora, porque é basicamente assim que funciona a igreja. É a escala. E eu estou muito feliz que esse domingo deu uma escala de vocês. Que vocês estão aí hoje com a gente. Qual que é o seu compromisso com a igreja de Jesus Cristo? Não, Rodrigo, esfriou. Hoje deu frio, hoje não vou não. Não, Rodrigo, está calor, hoje eu vou para a praia. Aqui é muito difícil de ganhar qualquer batalha aqui. Porque se está frio, o povo não vem porque está frio. Se está calor, o povo não vem porque está calor. Eu falei assim, gente, vai vir quando então? É difícil, vocês estão me dizendo o quê? Vocês riem, mas dá vontade de chorar? Porque não tem compromisso. É religiosidade vazia, é cumprir um rito religioso para Jesus. Jesus não precisa que ninguém cumpra rito religioso para ele. E aliás, você pode até pensar que você me engana, que nem a mim você engana, então imagina Jesus. Agora a minha pergunta para você então esse é você? Quando eu faço essas perguntas, você se enxerga nisso? Como tem sido a sua vida de oração, como tem sido a sua vida de Bíblia, como tem sido a sua vida de busca pela santidade, de andar diferente do mundo, como tem sido a sua vida de envolvimento com a palavra de Deus, de proclamar as verdades do Evangelho, você tem se envolvido? Ou é apenas folha? Usando as palavras do apóstolo Paulo, examine-se cada um a si mesmo, para ver se vocês estão na fé. Esse é o nosso chamado. Eu não gosto dessa igreja não, cara. Toda vez que eu vou lá, esse cara faz as coisas aí. Meus irmãos, você acha que virar as mesas do templo aqui é o quê? Eu ainda estou deixando tudo intacto. Você queria que eu pregasse essa mensagem aqui como? Veja bem, gente. Meus lindos. Não tem como. Jesus, ele entra no templo, ele quebra tudo, porque ele vê uma religiosidade vazia, sem vida, sem fruto, e ele não suporta isso. É só folha. Jesus não veio morrer para você gerar folha. Jesus veio para você gerar fruto. Então, se esse é o seu cristianismo, não é cristianismo, são só folhas. Você precisa clamar ao Senhor, para que Ele venha mesmo transformar a sua vida, de dentro para fora, porque também, não adianta você querer pensar que você é um fariseuzão, ser um fariseuzão vai te resolver o problema. Os fariseus, eles eram muito bons em cumprir leis, em se associar com o templo e fazer coisas, mas era algo exterior, o coração deles nunca foi transformado. Nós temos que clamar ao Senhor por vidas transformadas, e então, vida de oração, vida de leitura da palavra, se envolver com a igreja, tudo é consequência de um coração transformado pelo Espírito Santo. Isso você não produz. É graça de Deus. Eu não estou aqui pregando legalismo, porque você não é capaz de fazer isso aqui. Eu não sou capaz de fazer isso aqui. Eu sou o que eu sou pela graça de Deus. E só pela graça. É oração, é vida de busca. Senhor, eu quero viver essa vida aqui santa. Eu quero viver dessa maneira. Mas tudo isso aqui, como tudo nas Escrituras, vai apontar para Cristo, o verdadeiro templo. Porque o centro de tudo isso aqui é o templo. E agora o importante é nós entendermos para que o templo aponta. Jesus aqui é o cumprimento de tudo aquilo que o templo tipifica, ou aponta. Jesus é o verdadeiro templo, tanto que nas passagens paralelas a essa, nós temos Jesus dizendo, destruam esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias, porque ele estava falando do seu próprio corpo, ele é o templo. Então Jesus é o nosso templo. A maldição aqui da figueira mostra a justiça de Deus contra o pecado, contra uma religião vazia, contra uma religião sem frutas ou frutos. Mas Jesus veio para nos levar à verdadeira religião. Jesus veio para realmente ser a presença de Deus nas nossas vidas e no meio do seu povo, porque era isso que o templo tipificava. O templo
demonstrava a presença de Deus no meio do seu povo, mas Jesus é o verdadeiro templo, aquele que está no meio do seu povo. A presença de Deus manifesta em Cristo Jesus. Jesus é o sacrifício. Todos aqueles sacrifícios, aqueles animais mortos, tudo aquilo tipificava para o verdadeiro e único sacrifício, que é o sacrifício de Cristo. Jesus é a verdadeira adoração, o nosso lugar de adoração, o véu que foi rasgado de cima a baixo, para que nós então pudéssemos entrar na presença de Deus e o adorar, só por causa de Cristo. Jesus é o verdadeiro mediador entre Deus e os homens, não há outro mediador. Ele é o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós de dia e de noite. Não existe outro sumo sacerdote. Ele é aquilo que nos une a Deus. A nossa união com Deus é através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, tudo aquilo que o templo tipificava aponta para Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele é o cumprimento do templo, Ele é o nosso templo. E Ele é o nosso poder para viver o que essa palavra nos chama a viver. Você não pode fazer isso. Eu não posso fazer isso. Eu não posso viver dessa maneira. Mas Ele veio e Ele morreu. Ao terceiro dia Ele ressuscitou para derramar sobre a sua vida, sobre a minha vida, o Espírito Santo e nos dar graça para viver esse chamado que nós temos. E é isso que o Domingo de Ramos, que nós comemoramos hoje, aponta. Semana que vem nós continuamos e falamos sobre a ressurreição. Senhor, nós te louvamos pela sua palavra, ó Pai, e pelo desafio que a sua palavra nos traz, e confessamos diante do Senhor a nossa incapacidade de viver isso aqui que nós acabamos de aprender na sua palavra, e clamamos a ti pedindo graça, pedindo que o Senhor venha nos ajudar a viver essa palavra que nós aprendemos hoje, através da força que o teu Espírito Santo nos dá, para que nós não venhamos a ser encontrados diante do Senhor como apenas folhagem, como apenas uma árvore frondosa, cheia de folhas, mas sem frutos. Livra-nos, Senhor, da religiosidade vazia e nos ajuda a viver de forma digna do chamado que o Senhor tem para as nossas vidas, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É a nossa oração. Amém e amém.